Eu não tenho condições, porque moro num apartamento de 2 dormitórios com 2 filhos adultos, mais a minha esposa. Não posso fazer nada para ajudar. Só que ela me atormenta. Ele está muito bem de saúde, não tem problemas de saúde, salvo alguns probleminhas eventualmente. Mas ela está me enlouquecendo. Eu não sinto que tenho responsabilidade de cuidar desse velho louco. Eu acho que aí Abraços. é um problema familiar sério, né? Gravíssimo. Mas, ao mesmo tempo, como ele se coloca numa posição que parece que é bem definida, eu não quero me envolver, não consigo, nem quero. Eu acho que ele tem que absorver essas críticas da melhor maneira possível para ele, porque, na realidade, a carga em cima dela está sendo muito grande, porque uma pessoa que age assim, vou te contar, né? Eu vi um caso aí que ele tem 12 cuidadoras porque é parecido com esse. 12 cuidadoras estão não está numa clínica, porque tem condições, mas a despesa vai em torno de quase R$ 20.000 por mês para cuidar dessa pessoa que tem as mesmas condições ou características desse idoso. Então, tu imagina, esse tem 12, que é 12 horas, entra um, né, durante toda a semana. Tu imagina, então, baseado nisso, a carga dessa moça, né, dessa filha. Meu Deus. Então, ela teria realmente que descarregar em algum lugar. O que eu sugiro para ele é que ele ouça a descarga dela, porque ela está fazendo uma catarse agredindo ele para não, quem sabe, até pensar em morrer ou desaparecer, né? Porque às vezes a agressão jogada para fora me equilibra um pouco. Eu Sim. preciso, em determinados momentos, jogar a agressividade para fora para não ter problemas muito sérios pessoais. Então eu escolho alguém que eu atiro aquilo que é ruim. Porque se eu fico com muito ressentimento guardado, posso ficar até doente e ter uma doença grave. Então que ele entenda que a agressividade dela é uma forma dela poder continuar lidando com o pai assim. Agora, Alzheimer é uma doença absolutamente terrível, né? Não, porque destrói todas as coordenações de todo tipo. Quer dizer, eu fico impulsivo. Eu me lembro de uma paciente que uma vez no consultório chegou, ela estava com lanhos no pescoço, porque ela tinha tentado se enforcar, e durante todo o tempo que estava na sala de espera se masturbava compulsivamente. Há uma desagregação da pulsão de morte e de vida total. Eu fico impulsivo, eu vou na direção da morte, eu tinha que se cuidar dela porque ela se atirava de qualquer lugar. E ao mesmo tempo, quando estava parada, contínua, se masturbando. Tu imagina isso? E alguém cuidar de uma pessoa assim? Pois é, e há quem diga que com o envelhecimento da população, o aumento de Alzheimer e demência deve triplicar nos próximos anos, né? São exemplos assim nítidos de problemas muito graves que alguém tem que assumir, né? Mas esse é o grande problema. Uma pessoa que assume e o jeito que eu assumo e a desgraça, vamos dizer assim, a perda absoluta de vida que eu tenho ao cuidar de alguém assim. Porque aí eu não tenho mais tempo para nada. Né? Uhum. Eu me lembro que nós tivemos uma vizinha com mal de Alzheimer, mas ela era muito quietinha, muito assim tranquila. A única coisa que ela queria era ficar na frente do edifício. Ela ficava ali. Mas quando ela tinha a crise, pobre dos familiares. Era uma coisa assim muito triste.
E tu sabe que dentro da família sempre as dissensões aparecem, né? Quem é que vai assumir uma responsabilidade? Isso é caro, levar para uma clínica, como, aonde, e quando é barata, falta quase tudo, e a gente seguido vê essas fiscalizações de clínica e os velhos estão atirados, assim, pior que estivesse na rua, né? Esses casos dessas clínicas também é outro episódio dramático, né, da velhice no Brasil. E aí entrando de novo o capitalismo. E hoje é o melhor negócio em crescimento, né? Sim, ter uma clínica, né? Doutor Maia, qual seria a função dos sonhos? Já ouvi que pode ser realizações de desejos. Não seria também insegurança em estado, digamos assim, de a pessoa estar acordado, vigília? Sonhos, eu não entendi bem a pergunta. Assim, qual seria a função dos sonhos? Ela diz só isso, né? Já ouvi que pode ser realizações de desejos. Não seria base, também insegurança? Não, a base da toda a psicanálise, a linha freudiana, Freud, é o livro dos sonhos. Na obra dele tem uma parte enorme que é sobre sonhos dele, sonhos de pacientes que ele examinou e deu uma conotação desse tipo, que basicamente um sonho é a realização de um desejo. Mas há uma série de hipóteses assim ligadas também a isso, né? Os sonhos podem ser isso, podem ser uma série de coisas outras. E a neurociência hoje entende que o sonho é uma espécie de reorganização interna durante o sono profundo, em que eu me reorganizo, assim, tipo um esquema de computador, né, que se reorganiza, né, reinicia, vamos dizer, pronto para trabalhar novamente. Então, as versões sobre sonhos são as mais diversas possíveis. E ela pode levantar todas as hipóteses possíveis, mas é muito importante para a nossa saúde mental o sono com ou sem sonhos. Depende aí do tipo de sonhos, podem ser, tem gente que diz que tem sonhos premonitórios, visões, coisas fantásticas, mas a maioria deles é ligada a desejos e a possibilidades de realização de desejos. Mas como eles são condensados e misturados com imagens visuais, aí a coisa fica ligada a interpretações que a gente tenta fazer, lembrando o sonho e acoplando as lembranças à vida atual ou presente, aí tirando também conclusões daquele momento, daquela pessoa. Então, é um campo complexo, que continua complexo, mas que deve ser, como essa ouvinte está fazendo, querendo entender cada vez mais, né? Mas eu acho que é uma forma de pensar também muito boa. E aconselho que ela leia, principalmente o livro dos sonhos do Freud, tem coisas interessantes, se ela tiver interesse na área da psicologia. E quem não lembra dos sonhos? Não, mas aí os sonhos não lembrados não são sonhos tão fortemente influenciáveis da memória do sono. Então, eu não lembro, mas provavelmente eu posso ter tido sonhos, só que não tenho lembranças. E é muito comum a gente se lembrar, assim, de fragmentos e logo, logo, depois de acordar, se eu não escrevo, não coloco assim na memória aquele momento do acordar, eu daqui a pouco esqueço completamente, porque é uma memória altamente oculta de mim mesmo. Então, quem trabalha com sonhos em psicologia insiste assim, não, tu tem que sonhar, ou quando tu sonhar de manhã, acorda e escreve para a gente poder ver. Mas são características de cada um. Então, esses sonhos são válidos para a pessoa em função daquilo que sonhou. E quem comanda mais, assim, o consciente ou o inconsciente? Bom, aí entra uma fase, uma coisa muito complexa, né? Porque na linha da psicologia, onde estariam o que a gente chamaria de zonas mais complexas
ou zonas aonde estariam chaves para entender a nós mesmos. Por isso que eu digo que a linguagem do inconsciente com o consciente é sempre através de ansiedade, depressão e angústias. Isso é que é o grande ponto. O nosso inconsciente fala conosco através de afetos. E esses afetos é que nós deveríamos cada vez identificar mais para aumentar o que a gente chama inteligência afetiva. Todos nós somos muito inteligentes, racionalmente, a gente sabe quase tudo. Mas quando se trata das nossas linhas afetivas, como aquele nosso ouvinte falou no início, puxa vida, eu comecei a olhar para que eu afeto em mim. Esta linha é quando eu uso a racionalidade para pensar de forma mais complexa e me aproximar das visões afetivas que eu tenho e que aparecem nas relações com os outros, é aí que eu aumento o que a gente chama de inteligência afetiva. Então, eu não sou vítima de impulsos. Eu, quando ajo, eu tenho uma linha intelecto-afetiva ligada. E, geralmente, eu fico mais ético e moral no sentido dos contatos com o outro. E, provavelmente, amo mais o outro do que a mim mesmo, às vezes. Né? Aqui a nossa amiga está perguntando, Dr. Maia já viu o filme O Irlandês? Comenta, a morte do Kennedy, assassinato, foi a máfia da época dos caminhoneiros contra a máfia judia, sobre o velho Kennedy, traficante de bebidas de Cuba, e a invasão da Baía dos Porcos era para o velho tomar conta da Ilha do Fidel. Foi tocado pelos cubanos. Esse filme irlandês está na Netflix e tem 3 horas e meia, com o Al Pacino e o De Niro. Um filme poderoso. E é interessante porque ele é ligado ao Poderoso Chefão e outros filmes ligados à máfia, que são 4 ou 5. De certa forma, tem que ver os outros para entender bem esse. Mas ela tem razão. O que chama atenção é que a máfia, o sindicato dos caminhoneiros, que é o Al Pacino, na época, era poderosíssimo. E ele estava contra a máfia que defendia o John Kennedy como presidente. Ele não queria. E o outro, os que dominavam Cuba, nos cassinos de Cuba, prostituição e tudo mais, e jogo, eles queriam voltar para Cuba, então queriam que o Kennedy fosse eleito e invadisse Cuba e acabasse com Cuba, tirasse o Castro para voltarem. Então a máfia se dividiu em duas, os caminhoneiros que eram poderosos contra e os que queriam os John Kennedy. Como o John Kennedy não apoiou a invasão da Baía dos Porcos, se diz ali no filme, a suposição é que a máfia mandou matar o Kennedy. Mas é um filme muito bom. Pois é, eu já comecei a ver. Mas eu acho que vou levar algumas semanas. Né? Essa versão eu não conhecia. Nem eu, porque a gente tem uma coisa assim meio romântica com relação ao Kennedy, né? Não, o John Kennedy para nós era assim, eu me lembro, era mais guri, meu Deus, tu deve te lembrar bem, né? Claro, o sonho da liberdade, dos direitos civis e tudo mais, né? A Adriana Petter nos manda aqui uma mensagem de voz, vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz, bom dia, Dr. Maia. Ouvindo sobre os sonhos, eu faço a pergunta, então, se é algo inconsciente, ou realização, ou desejos ocultos, por que temos pesadelos? Pesadelos são coisas que não gostaríamos. Eu, particularmente, tive no passado pesadelos com algo que eu nunca vi na vida e que é o meu medo, que é o meu pavor, que eu nem menciono o nome. Mas, daí, Freud, né, mesmo no livro dos sonhos, que é bem diferente de tudo que se fala em relação a sonhos, dizem que é bom sonhar, né? Que nós sonhamos um número X por noite, mas infelizmente às vezes a gente não lembra. Mas se fosse alguma coisa sobre o inconsciente, sobre os desejos, por que o sonho, os pesadelos no caso, alguns têm
e acordam com sensação horríveis.